Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anara Carolina, do canal Mátina, e nesta aula a gente vai estar falando sobre função quadrática. Você sabe como resolver uma função quadrática? Ou o que é uma função quadrática? Então, se você interessou por esse assunto, nesta aula a gente vai estar falando sobre isso. Vamos lá? Então, o que é uma função quadrática? A função quadrática é uma função que vai dos reais em reais, onde para todo o x pertencente aos reais, ela associa a um número ax² mais bx mais c, com onde a, b e c são números reais, e esse a, ele não pode ser, ele deve ser diferente de zero, ele não pode ser igual a zero. Então, isso é denominado uma função quadrática ou uma função polinomial de segundo grau. Então, repetindo, então, a função quadrática, a função polinomial de segundo grau, ela pega todo x e leva no y, onde esse y é ax² mais bx mais c. E o a não deve ser zero, ele deve ser diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, aqui, a gente vai ter zero vezes x², que vai dar zero. E vai sobrar só bx mais c. E isso vai ser uma função de primeiro grau, ou seja, uma função afim. Então, vamos ver alguns exemplos de função quadrática. Então, alguns exemplos de função quadrática. Então, ó, y igual a 3x² mais 6x mais 5 é uma função polinomial de segundo grau. Ou a gente pode falar uma função quadrática, certo? Então, o que que acontece? Ó, por que que eu sei que é uma função quadrática? Porque, ó, aparece x elevado ao quadrado, parece uma incógnita elevada ao quadrado aqui. E só está dependendo de x, essa função, certo? Então, quem acompanha o x² é o a. Então, vamos ter quem que é a, quem que é b, quem que é c. Então, a, aqui, ó, o a vai ser igual a 3, nesse caso. O b é quem acompanha o x. Então, ele vai ser igual a 6. E o C vai ser igual a 5, certo? Aí um outro, esse foi o nosso primeiro exemplo de função quadrática. O segundo exemplo de função quadrática, y igual a 1 menos 4x² menos 8x. Então, ó, isso daqui é uma função quadrática, porque tá nessa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c, certo? Y igual ou f de x, certo? Então, quem que é meu a? O a é quem acompanha o x². Quem está acompanhando o x² é menos 4. Então, vai ficar a é igual a menos 4. O b é igual a menos 8, é quem acompanha o x. O c é igual a 1, eu sozinho, certo? A variável, o valor independente. Essa daqui, ó, também é um exemplo de função quadrática, é y igual a 20x menos 5x². Então, o a aqui é quem acompanha o x², então é menos 5.
O B é quem acompanha o X, é 20. E o C? Ai, professora, não aparece um número independente aqui. Se não aparece, significa que é zero. Então, C vai ser igual a zero. Agora, temos um outro exemplo. Y igual a raiz de 3 menos 2x ao quadrado sobre 3. Esse aqui é um exemplo de função polinomial de segundo grau, ou como a gente chamamos de função quadrática. Quem que é o A? O A é quem acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando aqui o x ao quadrado é menos 2/3. O B. O B é quem acompanha o x. Aparece alguém acompanhando o x aqui? Aparece o x aqui? Não. Então, é zero. O C e o C é raiz de 3. Nesse caso aqui, ó, essa função, a gente pode escrever ela assim, ó. Y é igual a raiz de 3. Como não aparece o x, é mais 0x, porque quem acompanha o x é zero quando não aparece o x, e menos 2/3 de x ao quadrado, certo? Agora, o nosso último exemplo de função quadrática aqui é y igual a menos 4x ao quadrado. O A é quem acompanha o x ao quadrado, então é menos 4. O B não aparece, ó, não aparece BX, essa parte, BX mais C, ou seja, se não aparece, o B é zero e o C também é zero, certo? Então, isso daqui é alguns exemplos de função quadrática. Na próxima aula, a gente vai estar falando como que são os gráficos de uma função quadrática. Então, até a próxima. Se você gostou dessa aula, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.